Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conde. Hoje é um mata-mata especial de bancos, que é um setor super importante que deve ter um desempenho bom esse ano. Saíram os resultados dos bancos do quarto trimestre, só não saiu do Banco do Brasil. Então, vou fazer os bancos privados Itaú, Bradesco e Santander. E vocês vão ver qual dos três bancos mais vale a pena ter na sua carteira. E esse vídeo é dedicado ao Paulo Roberto, Paulo Pi, meu amigo que gosta muito de Itaú, também é dedicado ao Júnior, meu amigo de colegial, que trabalha em banco, tem ações de banco, gosta de bancos, e também a toda a equipe, a todos os assessores e consultores aqui da Levante. A gente tem uma equipe comercial e de atendimento sensacional, liderada pelo nosso grande chefe e presidente, CEO da Levante, pessoa física, Levante Ideias de Investimentos, o Bruno Santos e toda a equipe, essa equipe que atende tão bem vocês, e no Sala VIP exclusiva, clientes do Sala VIP, vale muito a pena você ter o Sala VIP como uma assessoria de investimentos, principalmente hoje em dia que você não gasta nada, ou quase nada, com corretagem, você pode investir nessa assessoria. Eu tenho vários clientes, o último deles que entrou, o Tadeu, um grande abraço para você, Tadeu. E o que o Tadeu falou? Eu tenho meu assessor de investimentos, eu preciso ter uma segunda opinião, e nada melhor como uma opinião independente, como a Levante. Pega o caso aí de Cosan, que tinha só recomendação de compra, preço-alvo de 22, e eu falando, o Cosan está muito endividada, a Raizen está muito endividada, vai cair, e teve gente que saiu com prejuízo a 12, hoje Cosan está 7, 8, a pessoa está feliz da vida e é nosso cliente do Santander. Então, vai no link da descrição e pergunte, se informe sobre o Sala VIP, que vale muito a pena. E a gente vai também botar no link da descrição um trabalho que a gente está fazendo de análise da sua carteira de investimentos, completamente grátis, gratuito, você vai gostar bastante. Vamos lá? Governança corporativa, uma coisa tão importante hoje em dia. A gente vê aí os controladores, Itaú Família Moreira Salles, que veio do Unibanco, do lado do Itaú, Egídio de Souza Aranha. No Bradesco, são três empresas, Fundação Bradesco, Família Aguiar e BBD Participações. Lá dentro estão as pessoas que estão nesse grupo de acionistas, e você pode ver lá, e o Grupo Santander da Espanha. Pois bem, participações relevantes, aí o par 51,71% das ONs, e a Itaúsa 39,1% na Itaúsa. No Bradesco, aquelas empresas tem 71,39% das ONs, o Grupo Santander tem 90% das ONs. O free float, no caso do Itaú, da ITUB3, é muito baixo, 8,12% mesmo, mas sim tem um volume negociado de 43 milhões por dia, que é um bom volume, e eu sugiro para você, já é o primeiro presente desse vídeo, compre na segunda-feira, dia 17, compre ITUB3, que você vai ter direito aos dividendos. É o último dia para comprar mais ITUB 4 ou 3. Qual que é a vantagem de comprar ITUB 3? Você paga lá em torno dos R$30 e vai ganhar 1,53 dia 3 de março. Você vai receber R$1,53. No caso da PN, você compra, paga 34 e vai receber o mesmo 1,53. Então, você economiza R$4 para ganhar 1,56, vale muito a pena. No Bradesco,
tem mais ações da ON, a liquidez é maior, 138 milhões de reais, e você paga mais barato que a PN se tiver uma oferta de compra que mude o controle acionário, você vai receber 100% nas ONs e só 80% nas PNs. Aliás, isso é uma coisa que falta no Itaú, ter 100% de tag-along nas ONs. E no caso do Santander, a liquidez da ON é muito pequena, na verdade, é das units, com a vantagem do Santander sobre as ações do PN do Bradesco e ONPN do Itaú, é o 100% de tag-along. Ok? Continuando, resultados do quarto trimestre dos 3 bancos. Vamos começar pelas receitas. As receitas aí, vocês veem que trimestre contra trimestre. Por que, Flávio, quando você faz o quarto tri de 24 contra o terceiro de 24 e não contra o quarto do ano passado? Porque quando sai o quarto trimestre de 24, a gente vai precificar relativo ao terceiro trimestre. Como assim? O último trimestre que saiu antes do quarto foi o terceiro. E quando saiu o resultado do terceiro, de posse dos dados e das análises, o mercado precificou. O que falta precificar, então? O quarto, quando sai o quarto, vai ser precificado, mas não comparado a um ano atrás, mas ao terceiro trimestre que você está vendo aqui na tabela que eu fiz para vocês. É isso que importa, o quanto evoluiu o quarto em relação ao trimestre anterior, portanto, o terceiro. A gente vê que na margem financeira total, em primeiro lugar, ficou o Bradesco com 6%, mas liderando em termos de receita, de longe, o Itaú com quase 30 bilhões contra 17 do Bradesco e 16 do Santander. Por isso, esse é o principal motivo que o Itaú está com um lucro bem maior do que o Bradesco e o Santander, porque a receita dele com clientes e empréstimos, menos custo de captação, e o que eles ganham, que é pouco, com o mercado, o Itaú está bem na frente. Continuando, agora o custo do crédito, aqui estava o problema, principalmente do Bradesco e do Santander, a partir do terceiro trimestre de 2022, e aqui você vai ver o quanto custa para dar aquela receita. Lá é a receita e agora você tem que tirar o custo. O maior custo foi aqui do Itaú, 8,6 bilhões, 7,5 bilhões do Bradesco e 6 bilhões do Santander. Só que a receita do Itaú é muito maior, então compensa, e eles vão olhar o quê? Um menos o outro. O 29 menos 8, que vai dar 21, o 17 menos 7,5, que vai dar 9,5, e o 16 menos 6, que vai dar 10. Então, o que eles olham é o custo líquido dos empréstimos, que eu acabei de falar para vocês o quão está na frente o Itaú. Carteira de crédito importantíssimo, o Itaú com 1 trilhão 359 bilhões, Bradesco 982, Santander 683. Quem cresceu mais no trimestre? Itaú e Santander. Por que é tão importante, Flávio, a carteira de crédito? Porque deste volume emprestado que sai a margem bruta que eu mostrei aqui atrás para vocês. Então, aqui tem a margem bruta, a margem financeira total, e com clientes 28 bilhões e meio, 16 e 14,5. Esse 28 bilhões e meio é tão maior, é tão acima do Bradesco e do Santander, justamente por causa disso daqui, do volume emprestado de crédito. 1 trilhão, 359 bilhões. Ou seja, está aí uns 40% acima do Bradesco e o dobro do Santander. Então, a receita vai ser maior. Além disso,
O Itaú tem o melhor índice de Basileia, 16,5% contra 14,8% do Bradesco e 14,3% do Santander. Por que está maior? Porque o índice de Basileia é maior, porque ele tem mais capital para o tanto que ele empresta. Então, é um banco mais seguro do que os outros dois. Os três são seguros, mas proporcionalmente ele está um pouco acima. O índice de cobertura, uma coisa importante, que é o saldo de provisão total versus operações vencidas há mais de 90 dias. O que quer dizer operações vencidas há mais de 90 dias? Quer dizer, aquele empréstimo que faz mais de 3 meses que não está sendo pago e a chance dele continuar não ser pago é bem razoável. Quando a pessoa atrasou 1 mês ou 2, pode ser um problema de fluxo de caixa, o banco conversa com a pessoa volta a pagar. Mas quando passa de 3 meses, começa a ficar preocupante. Para o tanto que passou, o Itaú é o que tem mais dinheiro separado para enfrentar essa perda. O Itaú tem 215%, o Bradesco 169% e o Santander 198%. O índice de inadimplência importantíssimo de mais de 90 dias, o Itaú também ganha 2,6% apenas, contra 4% do Bradesco, 3,2% do Santander. O Bradesco vai paulatinamente na direção do Itaú, porque ele está limpando aquela carteira de crédito que não deu tão certo até 2022. É um trabalho de médio prazo e o objetivo é provavelmente chegar nos 3%, que é para onde o Santander está caminhando e o Itaú está abaixo. De novo, o Itaú ganha entre os três. Receitas. O segundo bloco de receitas não tem a ver com empréstimos, é de serviços, cartões, seguros e previdência. Tudo serviço, mas eu coloquei alguma especificidade. Vamos lá, receita de serviços ganhou Itaú 14 bilhões e 300 milhões, 0,5% de crescimento, 12,8% o Bradesco, 5,5% o Santander. O Santander aí está na lanterna e está devendo um pouco. Renda de cartões de crédito de débito, Itaú e o Bradesco dão uma lavada. Conta corrente é mais proporcional, administração de fundos, o Itaú liderando bastante em relação ao Bradesco e ao Santander. Mercado de capitais, idem, o Itaú na frente. Outras receitas, Itaú e Bradesco parecidos. Seguros e previdência, também Itaú e Bradesco parecido. Agora, despesas operacionais, que é muito importante, porque você teve o bloco de receitas, onde ficou bem na frente o Itaú por causa do crédito, depois Bradesco e Santander num nível parecido. Olha aqui como o Bradesco parece precisar enxugar mais ainda a despesa de pessoal, porque ele tem uma despesa de pessoal parecido com o Itaú, mas o Itaú tem uma receita bem maior, receita com crédito 29 contra 17 do Bradesco. Então, proporcionalmente, ou o Itaú está muito enxuto, ou o Bradesco precisa enxugar mais, ou ficar desse tamanho e ir para os 29 bilhões do Itaú de receita com crédito e os 14 com serviço. O Santander parece que está bem enxuto, então aí ganhou o Itaú, seguido do Santander. Agora o lucro líquido, só antes do lucro líquido, até aqui o grande campeão é o Itaú, depois vem Santander e Bradesco. Aqui o lucro líquido, eu faço um histórico muito grande. Flávio, por que você faz um histórico
muito grande desde 2021, se na maioria das empresas se só compara com o ano anterior? Porque eu tenho que mostrar para vocês aonde que o Bradesco e o Santander embicaram para baixo em termos de lucro líquido e aonde eles estão agora, para vocês entenderem que houve essa queda e por quê. Eu marquei aqui nessa tabela que você está vendo, com fundo roxinho claro, o Bradesco vinha de 26 bilhões de 200 em 2021, contra 25 do Itaú e 16 do Santander. O Bradesco estava na frente do Itaú. E o que acontece? O Bradesco tropeça com crédito, estava parecido no segundo trimestre de 22, 7,7 Itaú, 7,1 Bradesco, de repente cai para 5,3 e depois, no quarto de 22, cai para 1,6 bilhão. É uma queda muito forte. O Santander acontece a mesma coisa, que é de 4 para 3 para 1,7, e o Itaú passa quase ileso desse problema de crédito. E aí, quando você olha o lucro de 2022, você está vendo aqui na linha de 2022, o Itaú pula de 25 para 30,8, o Bradesco cai de 26 para 20, o Santander cai de 16 para 12. Aí vai para 2023, cai de novo o Bradesco e o Santander. O Itaú cresce de 30 para 35, o Bradesco cai de 20 para 16, o Santander de 12 para 9. Tudo isso eu vou comparar daqui a pouco com a cotação, porque eu sempre falo para vocês, e tenho que mostrar sempre, que cotação acompanha resultados, e resultados é a combinação de receita, custo, EBITDA, despesa financeira e, por fim, lucro líquido, que é o resumão de tudo. Então, aqui a gente tem até 2023 e vocês entenderam bem a queda de resultados que teve de 21 para 23. Bradesco veio de 26 para 16, Santander de 16 para 9 e o Itaú passou praticamente ileso e cresceu 10 bilhões, de 25 para 35. Em 2023, eu mostro de novo para comparar com 24. Em 24, o Itaú bate 41 bilhões de lucro, foi de 35 para 41. O Bradesco, que tinha dado aquela queda para 16, melhora para 19, e o Santander, que tinha caído para 9, sobe para 13,9. Então, a gente tem uma continuidade do crescimento do Itaú, seguido por uma recuperação dos lucros do Bradesco e do Santander. Parabéns para o Bradesco e para o Santander, que começaram em 2024 a recuperar aquele lucro em direção ao que era em 21. E o Bradesco e o Itaú, salvas de palmas por muitos minutos, porque realmente foi de 25 bi lá atrás para 41 bilhões. E aqui eu mostro a cotação, para ninguém ter dúvida. Quando o Itaú tinha 25 bilhões de lucro em 21, dezembro de 21, a cotação era 26,50. O Bradesco tinha 26 bilhões de lucro, mas a cotação era 21,44. E o Santander tinha 16 de lucro, 32. Veio a queda do lucro quando o Bradesco bate 1 bilhão e 600 milhões, um lucro muito baixo no quarto tri de 22, a cotação vem para 12,90. E o Santander, que bate 1,7 bilhões, cai para 25. O Itaú não, o Itaú continua, cai um pouquinho o lucro, de 8,1 para 7,7, está lá em 24,3. Então, vocês olham que em 21, no final de 21, a diferença na cotação entre Itaú e Bradesco era de R$ 5,00, de 26 para 21. Agora começa
no quarto trimestre de 22 está em R$ 12, de 24 para R$ 12,90. Aí o lucro começa a melhorar do Bradesco, o lucro do Itaú melhora muito, o do Santander melhora também. O que acontece? A cotação do Itaú vai de 24 para 34, a cotação do Bradesco não sobe, ela cai 90 centavos, mesmo melhorando o lucro para 5,4 bilhões 5 bilhões e 400 milhões no quarto trimestre. E a do Santander melhora, a cotação vai de 25,60 para 26,20. Por que o Bradesco, a única cotação que não melhora, cai de 12,90 para R$ 12? Porque o mercado teme muito que, com uma possível piora do pagamento de empréstimos das empresas grandes, pequenas e médias e pessoa física em 2025 e 2026, por causa de um cenário macroeconômico mais desafiador, ou seja, inflação alta, juros altos, PIB crescendo menos e emprego não crescendo muito e até podendo ter um aumento de desemprego. E aí, como o mercado teve uma experiência desagradável com o Bradesco, ele não precifica o que ele precifica nos outros, olhando para frente. Por isso que o Bradesco está em R$ 12. Projeções de resultados para 2025, eu fiz essa projeção baseada no que os bancos tiveram de resultado no ano passado e uma expectativa de uma leve melhora para 2025, baseado no ritmo de crescimento dos resultados de 2024, fazendo de novo em 25. Então, vocês veem que o Itaú eu projetei que sobe de 41,4 para 45 bilhões e 800, crescimento de 11%, e um ROI um pouco maior, 22,8% versus 22,2% agora em 24. Então, vocês estão vendo que eu coloquei uma cor nos números para ficar mais fácil ver. Então, em preto é a projeção em bilhões, em roxo é o crescimento percentual do lucro de um ano para o outro, em azul claro é o retorno médio, é o retorno sobre o patrimônio líquido médio. Então, você pega o lucro líquido do ano e divide pelo patrimônio líquido médio do ano. A sigla em inglês é ROAE, que é Return on Average Equity, retorno sobre o patrimônio líquido médio, que eu acabei de falar a fórmula para vocês. O Itaú cresce 11%, o Bradesco cresce 20%. Como, Flávio? Se o Itaú está melhor que o Bradesco, por que ele cresce menos que o Bradesco e o Santander? Porque a base do Bradesco é mais fraca, então tem mais para crescer. E eu fiz um crescimento no Bradesco aí em torno de 200 milhões de reais por trimestre, deu 23 bilhões e 600 milhões, 20% de crescimento. E no Santander, cresceu 27%, de 13 bi e 900 para 17 bi e 600. Tudo isso supondo que não vai haver uma crise de novo no crédito. Se tiver uma crise no crédito de novo, com empresas grandes, pequenas e médias e pessoas começando a não pagar, que não é meu cenário base, aí eu vou ter que rever esses números. E repare o seguinte, na última linha, eu fiz o crescimento do lucro líquido projetado para 25 sobre o que era o lucro líquido em 21. O Itaú cresceu 83% em 4 anos, se bater o número que eu fiz. O Bradesco cai 10% e o Santander cai 8%.
ganhou aqui também na projeção de resultados o Banco Itaú. Aqui a projeção de dividendos para 2025. O que eu fiz? Eu peguei o payout médio dos bancos de 20 a 24, e eu peguei o payout, e aí eu fiz o seguinte, eu peguei esse payout e dei uma leve aumentada no que ele pode distribuir em 25. Então, se o Itaú distribuiu 30 na média, eu coloquei 40, porque eu estou supondo que ele vai estar com mais capital do que ele precisa, ele vai distribuir um pouco mais. O Bradesco de 50 para 60, o Santander de 52 para 62. Aí eu mostro quanto deu de distribuição de dividendos que foram pagos no ano de 23 e 24. A minha estimativa é R$ 1,87 para o Itaú. Por que o Itaú cai? Porque o Itaú distribuiu dividendos extraordinários em 2024, justamente porque estava com excesso de capital. Ele não deve distribuir tanto agora. Então, dá 1,87 para o Itaú, 5,4% de yield, que é um yield razoável. Bradesco, 1,33 contra 1,11 que ele distribuiu, dá um yield alto de 11%, mas não porque o 1,33 é alto, mas porque a cotação é muito baixa. Pense nisso. Porque se o Bradesco tivesse uma cotação não de 12, mas uma cotação de 24, como ele tinha antigamente, ia dar o yield do Itaú em torno de 5,5. Então, a questão não é que o dividendo que está sendo pago é alto, é que a cotação está baixa. Mas é óbvio, se você comprar hoje Bradesco e acontecer realmente esse 1,33, você vai ganhar 11% só em dividendos. Ao passo que no Itaú você vai ganhar menos, vai ganhar 5,40. No Santander você vai ganhar 11. Só que os resultados do Itaú você tem muito mais certeza, porque tem menos risco de ocorrer do que você tem do Bradesco. Daí a combinação risco e retorno. Aqui o preço justo por PL para dezembro de 2025. O PL do Itaú estava 8,3, agora, quando eu calculei para dezembro de 24, para dezembro de 25, 7,5. A média histórica dele é 8,6. Se for para 8,6 de PL, a cotação do Itaú atinge R$ 40 no fim do ano, um upside potencial de 15%. No Bradesco, em relação ao lucro de 24, está 6,6 de PL, 5,4 para o lucro de 25. A média histórica é um pouco acima de 6,6, é em torno aí de 7,5, mas eu fui conservador, usei 6,6, deu um preço justo para o final do ano de Bradesco de 14,70, 21% de potencial de valorização. Santander, mesma coisa, está 5,6 para o fim do ano. Eu usei conservadoramente 6,6, podia ter usado 7,1 de dezembro, mas eu fui ser mais conservador, porque o cenário é desafiador para todo mundo em 2025. Então, eu usei o 6,6 de média, abaixo da média histórica, deu R$ 31 de preço justo para o Santander, para as units, para dezembro, 18% de upside. Quando você olha esses três upsides, você pensa, o Bradesco é o campeão, segundo lugar Santander, terceiro é o Itaú, sim, mas quando você leva em conta o risco e pensa num cenário mais desafiador, Bradesco com mais risco e Santander com mais risco, tinha que ter um upside muito maior do que 21 e 18. Tinha que ter, na minha visão, pelo menos 30 para você falar, eu vou abrir mão de Itaú. Aqui o preço-alvo dos três bancos, feito por mim, versus a média dos analistas. A média dos analistas eu sempre pego no site BR Invest. Pois bem, eu estou com 40,
a média dos analistas está R$ 40,40, praticamente igual. Para Bradesco, eu estou com 14,70, a média dos analistas um pouco maior, 15,40. E no Santander, eu estou com 31, média dos analistas 32,30. Eu falei para vocês que eu usei um PL justo mais conservador para Bradesco e Santander, por isso que deu um número um pouco menor. O Itaú é o que mais tem recomendação de compra, 12 contra 4 do Bradesco e 5 do Santander. E tem 9 analistas com neutro em Bradesco, 7 com neutro em Santander, 1 com venda. O Itaú só tem 1 neutro. Então, você olhando esses números, você pensa, se eu for pelos analistas, eu vou, e somente por potencial de valorização, eu vou pegar e vou comprar Bradesco. Mas, quando eu olho as recomendações, eu vejo que tem uma incoerência. Tinha que ter um preço-alvo menor, com upside menor, para justificar 9 pessoas, o dobro de pessoas que falam compra, falando neutro. Então, você fala, tem alguma coisa errada. Na parte do Santander está mais coerente, e na parte do Itaú você pensa, nossa, com 12 compras tinha que estar um upside maior, tinha que estar R$ 45 para dar um upside de quase 30. Mas aí você também pode pensar, o mais importante é a recomendação e não o preço-alvo. Então, eu coloco aí um ponto de interrogação. É bom a gente questionar e não ir pular de cara, que nem se fazia antigamente, de olhar só o upside e falar, eu vou comprar, eu não me importo com o setor, com o tamanho da dívida, com o cenário, com o risco, com as recomendações. Eu só vou atrás do upside. Por isso que eu faço aqui uma combinação de fatores para levar em conta. No Tag Along ganhou 100% units do Santander, eu já falei que o Itaú tinha que melhorar esse Tag Along, e o Bradesco também. O ideal é que eles fossem para o novo mercado com 100% na ON. O Bradesco já tem 100% de ON e o Itaú seria muito bom se mudasse para 100% a ON. Lucro ganhou no quarto trimestre o Itaú, 10 bilhões e 900, o dobro do lucro do Bradesco. Vocês lembram, em 2021, o Bradesco estava com 1 bilhão a mais, 25 versus 26. Agora ele está com a metade, ou seja, houve uma mudança grande. Também ganhou o Itaú no retorno sobre o patrimônio líquido médio no ano, com um número bem melhor que Bradesco e Santander. Por esses dois critérios, a gente compra para Itaú e vai em frente. No potencial de valorização, somado aos rendimentos do dividendos, você vai e compra Bradesco e um pouco de Santander, porque ganha longe do Itaú. E no potencial de valorização dos analistas, também você vai em Bradesco. Mas aí, quando você olha as recomendações dos analistas, você vê, tem 12 falando para comprar Itaú e só um neutro. No Bradesco, tem 9 falando neutro, não dá para comprar, e só 6 falando compra. No Santander é pior, tem 1 venda, 7 neutros falando não dá para comprar e 5 compra. Então vai ser, você olha essa tabela, você vai pensar o que é mais forte para você: 12 compras, 10 bilhões e 900 milhões de lucro, 22% de ROI, ou uma projeção de 32% de rendimento de Bradesco, 21% de valorização, 11% de dividendos, e ainda os analistas estão com 27%. E quando você olha o Santander, você fala, não, é mais importante os 100% de tag along
das units. Aí você tem que acreditar que o Santander vai sair no Brasil e vai vender, vai dar tag along. E quando você olha friamente só os números, você vê que venceu o Bradesco, mas por uma diferença pequena. Se eu tivesse colocado algum outro tipo de item, talvez ficaria empatado, ou até o Itaú, olhando os resultados, ultrapassaria. Ok? E aí você pensa, tá bom, Flávio, 4-3-2, Bradesco ganhou, mas Itaú está com um lucro muito forte, um ROI muito forte, um monte de gente recomendando compra. O que eu vou fazer, o que fazer diante do placar final? Então, vamos lá. Para quem tem ações de Itaú, com certeza manter para valorização de dividendos JCP mensal. Para quem tem Bradesco, também manter. Você está com Bradesco, ela está num preço muito baixo, tem potencial de valorização, tem dividendos de JCP. Mas pode dar algum problema no crédito e ele ter dificuldade. Sim, pode, mas você não vai vender por causa disso. Você vai esperar para ver o que vai acontecer. Mesma coisa no Santander, você vai manter. Agora, a parte mais difícil para decidir deste mata-mata. Quem não tem Itaú Fácil, compra, tem valorização, tem dividendos, JCP, bonificação, é o banco com mais certeza em termos de projeções de resultados para 25, foi bem no período difícil de crédito de 22 a 23, quando a inadimplência aumentou em grandes empresas, médias, pequenas e pessoa física. Agora chega um muito difícil. Quem não tem Bradesco, compra ou não compra? Eu coloquei não comprar, porque se já está em Itaú, você vai correr um risco. Mas o potencial de valorização é maior. Tudo bem, é maior, mas isso num céu de brigadeiro, em tudo crescendo, os resultados, inclusive o Bradesco crescendo de 19 para 23 bilhões. E se der problema de inadimplência? Então, comprar ou não comprar Bradesco é uma questão de carteira e de propensão ao risco. Não, eu tenho na carteira, alguém vai falar, eu tenho na carteira Itaú com 10% da carteira de ações, dá para colocar 5 em Bradesco e ver se ele melhora, se der problema, não vai, 5% não vai acabar com a minha carteira. Já o outro pode falar, não, eu já tenho 10%, e Itaú não quer entrar mais em bancos, não vou em Bradesco por causa das incertezas. Então, tem motivo para comprar e não comprar. No caso do Santander, a mesma coisa. O Santander teve dificuldade na época da crise de crédito, sofreu parecido com o Bradesco. Aí você pensa, para que eu vou me arriscar mais uma vez? E aí pode não se arriscar. Ou você pensa, eu tenho 10% em Itaú, tenho 5% em Bradesco, vou pôr um pouco em Santander, vou pôr mais 5%, ou vou pôr 2,5%, mas aí eu vou para 20%. Então, não é uma decisão fácil. Para terminar, as cotações históricas de um ano, o Itaú bateu a máxima de 37,17, dia 28 de agosto, está 34,87, R$ 3 abaixo. O Bradesco, R$ 3 abaixo, proporcionalmente é maior, até a máxima de 15,52 em 5 de 9 de 24. E o Santander, uma distância maior de mais de R$ 6, bateu a máxima de 31,98, praticamente 32, dia 4 de 9, 4 de setembro. Pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um mata-mata do setor de bancos, que eu adoro fazer. Espero ter ajudado você nas suas decisões de investimentos. Bons negócios e obrigado pela audiência e pela paciência. Valeu!